Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 35 a 38, que dizem: Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Bom, queridos, aqui Jesus ele usa a figura, da colheita para explicar a salvação das almas, No caso aqui, a salvação de uma multidão de pessoas de uma cidade samaritana, a cidade de Sicar. E veja a alegria que Jesus diz, queridos. Ele fala, vejam os campos, estão maduros, estão prontos. Jesus usa uma certa alegria, ele tem uma emoção, Como uma pessoa, um fazendeiro que aguarda com felicidade, o tempo da colheita. E aqui chegou o tempo, porque as pessoas estavam vindo até Jesus para ouvir sua mensagem. E esse sempre é um comportamento de Jesus, que ele está sempre feliz quando vê as pessoas chegando à verdade. Em Mateus 9, diz que vendo Jesus as multidões, comoveu-se de compaixão por elas, porque andavam cansadas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Veja, queridos, a seara, que é o planeta inteiro, é muito grande. Mas, infelizmente, os trabalhadores são poucos, Poucos querem ter essa missão, querem ajudar, Que a gente faça essa oração, que é uma oração que Jesus pediu que nós fizéssemos. Veja que interessante. Uma oração que Jesus pediu a todos nós que fizéssemos, que é orar pedindo que o Senhor da seara mande mais trabalhadores. Então que você ore, queridos, em vez de criticar aqueles que estão trabalhando, porque todos nós temos defeitos, É claro que cada um possa se corrigir mais e mais, mas que seja a sua principal preocupação orar para que venham mais trabalhadores e incentivar e apoiar aqueles que querem trabalhar. Porque, como Jesus diz, são poucos. Então, que a gente estimule, que a gente encoraje, que a gente, sim, não precisa passar a mão em todos os erros, mas que a gente estimule, que a gente ore, que a gente apoie aqueles que são sérios nesse trabalho. Bom, e Jesus usa a figura da colheita, queridos? Mostrando essa importância, de trazer pessoas para Deus. Em Daniel capítulo 12, quando ele fala, numa das imagens mais claras em relação à eternidade que existe no Antigo Testamento, o profeta diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então ele valoriza que as pessoas que convertem outros para a bondade, para a justiça. Em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então é muito importante, queridos, nós nos mantermos firmes, perseverantes, que essa é uma tônica muito forte do Novo Testamento, perseverar, 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 vigiar. Então persevere na sua busca por Deus, se alimentando do Evangelho, sempre. Em Tiago capítulo 5 diz que se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do seu caminho
salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então lembre-se disso, quando você tiver a oportunidade de falar uma palavra boa, de trazer à pessoa, né, o bom senso, de não se destruir no pecado, em atividades que vão fazer mal a ela mesma e a outros, você está salvando da alma, ou salvando da morte uma alma. Então, que você tenha sempre uma palavra, como diz as Escrituras, né, temperada com sal, para edificar as pessoas, sem acusação, sem desprezo, sem menosprezar a pessoa. Não, mas fale com compaixão, querendo salvar aquela pessoa, querendo ajudar aquela pessoa. E Jesus diz que esses que trabalham recebem, né, o seu salário, recebem a sua recompensa, né, que no Novo Testamento existe a figura do galardão, onde Deus vai recompensar, né, queridos, aqueles que fizeram um bom trabalho aqui, que serviram a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, cada um vai receber segundo o que se propôs a fazer aqui para Deus. Interessante o que Jesus diz, que não é só quem colhe o fruto que vai receber. Não, é tanto quem colhe quanto quem semeia. Porque, queridos, isso, como Jesus diz, ocorre muito. Muitas pessoas semeiam e quem vai colher, na verdade, acaba sendo outro. Então, às vezes, na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, no seu colégio, na sua faculdade ou no seu trabalho, você deu um bom exemplo de cristianismo, um bom exemplo de discípulo de Jesus, mas aquelas poucas palavras ou o seu exemplo de vida, você não viu aquela pessoa indo para Jesus, né? Não viu aquela pessoa mudando de vida. Aí você pensa, poxa, eu semeei tanto e infelizmente não consegui ajudar aquela pessoa. Meu irmão, não se preocupe, que muitas vezes você plantou, aquela semente vai ficar no coração da pessoa. A pessoa, quando tiver numa necessidade, tiver com um problema, ou estiver passando uma situação que ela está se sentindo vazia, ela vai lembrar, poxa, eu conheci uma pessoa que ela tinha um brilho no olhar, que ela agia diferente, que ela falava diferente, que ela falava de Jesus com uma doçura. Será que eu não preciso desse Jesus? E depois quem vai colher essa pessoa vai ser outra pessoa, você talvez nem fique sabendo. Mas não se preocupe, queridos, vá semeando, tá? E colhendo, né, aqueles que puder. Mas o importante é, dê o seu testemunho de cristão, sendo um cristão. Muito mais do que falando, queridos, isso é muito importante. Muito mais do que falando é sendo um cristão. E lembre-se disso também, queridos, porque muitas pessoas elas não se esforçam, não falam a palavra, não ajudam aquela pessoa se não forem colher. Muitas pessoas só querem trabalhar se elas forem colher. E o caráter cristão não nos permite ser assim, porque a gente está construindo um reino para Deus. Aqueles que querem plantar só o que for colher, na verdade isso mostra que aquelas pessoas estão preocupadas, muitas vezes, apenas em construir o seu próprio império, construir o seu reinozinho aqui na terra. Não, aquela pessoa, ela mora longe, ela nunca vai na minha igreja, então, nem vou me dar o trabalho de ajudá-la, nem vou dar o trabalho de orar por ela, etc. Infelizmente, queridos, existem casos assim. As pessoas não vão se dar o trabalho se não forem colher daquele trabalho. Isso mostra que essa pessoa não tem uma visão de reino de Deus. Ela está pensando apenas no seu próprio umbigo, né? Triste isso, que a gente faça a obra do Senhor pensando apenas no Senhor, porque o que nós recebemos, queridos, é para compartilhar. Faça com todo o amor do mundo e que se outro colher, bom, o importante é que o nosso Senhor está vendo, o seu galardão está garantido e é uma alma a mais no céu, né, queridos?
E Jesus está dizendo isso, que um semeia e outro colhe, fazendo referência que é o que ocorreu na história de Israel, na história ali daquela região. Porque quem foi que semeou? Jesus está dizendo aos discípulos, vocês vão colher está sendo resultado de um trabalho árduo de outras pessoas que vieram antes de vocês. Vocês apenas vão usufruir do trabalho desses que vieram antes. E a quem Jesus se refere? Provavelmente Jesus está se referindo que quem semeou foram os patriarcas, foram os profetas, foram João Batista, ou seja, aqueles que vieram antes dos discípulos e nos deixaram, todo o ensino do Antigo Testamento e principalmente anunciaram a vinda de Cristo. Porque ao longo de toda a escritura do Antigo Testamento há o alerta, há a expectativa de que o anúncio da vinda do Messias, da vinda do Cristo. E esse anúncio criou uma expectativa muito grande no coração do povo de Israel, do coração do povo dos samaritanos. E essa expectativa preparou o coração deles para aceitar e receber Jesus e receber a salvação. Só que esses trabalhadores não viram a conclusão da sua missão. Outros foram que colheram, que foram os apóstolos, e aqueles que sucederam vieram após os apóstolos, que vieram a levar todas essas pessoas para conhecer a Jesus de verdade. Os apóstolos eles se espalharam por todo o mundo de então, anunciando Jesus para as pessoas que já estavam prontas para serem salvas, queridos? Veja que Cristo ele se apresenta como o dono da lavoura. E é o dono que emprega tanto os que semeiam, que é os profetas do Antigo Testamento, quanto os que colhem, que foram os apóstolos, os evangelistas do Novo Testamento. Ok, meus irmãos? Aqui está a alegria de Jesus vendo aquelas pessoas que vinham até Ele, que vinham ser salvas. Que a gente se alegre com cada alma que é salva, com cada alma que se aproxima de Jesus, que a gente apoie aqueles que estão trabalhando e que a gente ore para que mais pessoas sérias venham trabalhar. E a gente não... a gente se entristece com aqueles que não fazem um bom trabalho, queridos? Como há nas mais diversas esferas do trabalho humano, ainda mais no nosso país. Mas justamente porque há esses problemas que nós devemos apoiar as pessoas sérias, para que o Evangelho continue sendo anunciado, continue a seara possa continuar sendo colhida, possa continuar sendo semeada. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.